Boa tarde, amigos, tudo bem? Estou de volta aqui para mais um vídeo e eu achei por bem dar mais uma continuidade no nosso vídeo anterior para aqui lembrar de nossas vidas passadas, ao invés de passar para o próximo vídeo, ok? E hoje eu falarei especificamente da minha vivência na área, que é fundamental, essencial, pela escolha até desse tema aqui que eu estou trazendo para você, que é a minha experiência dentro da rememoração das outras vidas, no caso das minhas próprias vidas passadas. Bom, às vezes as pessoas me perguntam, mas por que você trabalha com isso? O que isso diz da tua vida e tal? Sim, diz da minha vida, e isso nos remete ao início da minha vida atual, não é? A minha vida atual, ela inicia um trauma justamente no momento do parto, onde eu fraturei a minha clavícula. Até eu rememorar esse trauma, eu via o mundo como um mundo frio, como um mundo hostil. Eu alimentava esse tipo de percepção, apesar de eu desconhecer a razão de perceber assim o mundo, porque a minha infância foi uma infância muito boa, a minha adolescência foi muito boa, eu sempre tive muitos amigos, eu sempre tive um círculo social profundamente rico de relações, namoro, enfim, uma vida social sadia, numa época onde não tinha computador, onde não tinha redes sociais, era uma vida intensamente grupal, muito sadia, porém, internamente eu conservava essa percepção. Uma vez eu lendo um livro, a autora desse livro, ela propunha uma técnica de exploração da parede, que ela chamava assim. Se não me falha a memória, faz tempo que eu não vejo esse livro, que eu não releio esse livro. O nome do livro é Mãos de Luz, um Guia para a Cura, através do campo de energia humana, da autora Barbara Brennan. A Barbara Brennan, nesse livro, ela aponta essa técnica para a dissolução dos bloqueios energéticos, certo? E eu, curioso, sempre fui aplicar essa técnica. E no momento em que aplico essa técnica, eu me encolho no sofá, eu lendo o livro na minha casa, normalmente. Eu me encolho no sofá em posição fetal e entro num estado alterado de consciência e relembro totalmente a situação do meu parto, onde o frio era do hospital, provavelmente do ar-condicionado do hospital, ou do ambiente refrigerado, alguma coisa nesse sentido. E a hostilidade era a hostilidade do pessoal do próprio hospital, do médico que fraturou, que errou, né, o parto. Porque o parto, por incrível que pareça, eu nasci de parto normal e o correto teria que ter sido cesariana, tá? Por causa de um problema ali, no caso da minha mãe ali, que era muito curto o canal, e a gente era uns bebê muito grande. Tanto eu como meu irmão, tínhamos um bebê muito grande. Meu irmão nasceu com fórceps, né? E eu fraturei a clavícula na hora do parto. Então, esse trauma inicial da minha vida gerou essa distorção de percepção, o que prejudicou bastante, né? Prejudicou uma certa aversão, né, ao mundo, né? E creio eu, com hipótese de autoestudo, que isso determinou profundamente as minhas projeções para fora do corpo precoce. Ok? Essas projeções precoces, elas iniciaram, e isso eu lembrei numa regressão que eu me submeti a fazer recentemente, um ou 2 anos atrás, onde eu pude lembrar da minha vida intrauterina. Minto, essa regressão já faz bastante tempo. Ela foi uma regressão ela vai fazer,
Eu era aluno de parapsicologia ainda, isso aí deve fazer uns 10 anos disso aí, mais de 10 anos, essa regressão que eu fiz. Inclusive foi em curso isso. Essa regressão eu lembrei da minha vida intrauterina, e inclusive eu me projetava para fora do corpo, me projetava para fora do útero, o que posteriormente eu fui chamar esse tipo de projeção de histeroprojeção, que é uma modalidade de experiência fora do corpo, onde a consciência, o espírito, se projeta para fora do feto, para fora do corpo fetal, ainda dentro do útero, dentro da barriga da mãe. E naquela ocasião eu me projetava para fora do corpo, aumentava de tamanho e chegava no ouvido do médico e dizia: corta a barriga da mãe, senão o neném vai se acidentar. E eu lembro que eu repeti aquilo algumas vezes. O médico, ele ouvia, ele percebia, ele estava em dúvida, não é? Mas ele acabou optando pelo parto normal, ocasionando um acidente. E isso aí, inclusive, me gerou uma certa aversão a médicos durante um bom tempo, até eu me lembrar disso. Okay? Então, trazendo aqui, para que lembrar das minhas vidas passadas? Né? Nesse meu exemplo concreto que eu estou trazendo para você, isso melhorou profundamente, corrigiu a minha percepção de realidade. Corrigiu um conflito, uma categoria. E aumentou a minha lucidez diante da realidade, que eu estava recém-vindo, né? E potencializou, vamos dizer assim, profundamente o meu interesse pela área da rememoração de vidas passadas. Antes desse episódio, dessa rememoração, que aconteceu nesse livro, né? Apesar de que o objetivo da autora não era esse tipo de indução, não era uma técnica regressiva, vamos dizer assim, eu tinha tido vários flashes de outras vidas, não é? Uma vez eu estava fazendo a minha monografia de conclusão de pós-graduação em educação ambiental, e na época me veio um desejo incomum de escrever ouvindo música clássica. Eu nunca tinha ouvido música clássica até então, não tinha interesse algum por quê. E a partir daquilo ali eu comecei a ter um profundo interesse por ouvir música clássica. E eu, percebendo se tratar de uma sensação, vamos dizer, retrocognitiva, uma reminiscência de outras vidas, eu comecei a induzir aquela rememoração através de uma escuta intensiva de determinados músicos. No caso, me agradava muito ouvir Chopin. E eu ouvia bastante Chopin durante a confecção daquele trabalho. Até que eu lembrei de uma vida passada, onde eu era um acadêmico bem-sucedido, onde eu segui carreira acadêmica, né? E lembro de não ter de ter finalizado aquela vida sem ter me realizado, vamos dizer assim, existencialmente. E naquele momento ali eu percebi estar repetindo um padrão de outras vidas. Quando que, apesar de eu ter concluído posteriormente o meu mestrado, na área da educação também, não o fiz com a intenção de seguir carreira acadêmica. Eu fiz com a intenção de me aprimorar na qualificação da minha capacidade de pesquisa científica. Porque sabia que seguir aquela carreira seria uma repetição de outra vida. Que nessa vida a minha tarefa, vamos dizer, a natureza dessa vida iria para outra direção. Quais os benefícios desse flash que aconteceu? Ele alterou o destino, vamos dizer assim, dessa minha vida. E não foi só isso, foram uma série de outros flashes. O que aconteceu comigo foi o seguinte: o acúmulo de flashes, de situações e de sensações
começou a se repetir recorrentemente, do mesmo modo que as experiências fora do corpo foram se repetindo com muita recorrência. Os dois fenômenos eles caminhavam juntos, as minhas projeções e as minhas retrocognições, as minhas rememorações de outras vidas, o qual eu comecei a investir, vamos dizer assim, de maneira mais intensiva, tanto na exploração da projeção consciente para fora do corpo, quanto na exploração das viagens, vamos dizer assim, ao meu inconsciente profundo, visando resolver esse enigma que começou a ser para mim. A minha vida começou a ser um enigma para mim mesmo. E comecei a me dar conta cada vez mais que eu vivia uma espécie de um coma, onde eu estava aqui, vivendo nesse planeta, esquecendo sobre uma amnésia quase que total, sendo presenteado, sendo não raro atingido por rememorações de outras vidas, sem ter uma noção da linha evolutiva pela qual eu vinha percorrendo. Então, respondendo novamente, para que lembrar das minhas vidas passadas? No meu caso, isso resolveu, dentro de um autoestudo profundo, ok? Um autoestudo minucioso, científico, criterioso, onde analisava essas vidas, comparava com essas, analisava os traços, analisava as minhas profissões que eu tinha, analisava a forma como eu desencarnava, a forma como eu reencarnava, analisava inclusive os períodos entre uma vida e outra, e em comparação com essa vida, de modo a sincronizar essa vida atual com essa tarefa que me cabia realizar, que tem a ver com a minha própria natureza, né? O meu desígnio, aquilo que cabe a mim, não por delegação de outro espírito, ou por uma delegação divina, ou qualquer outra coisa nesse sentido, mas que, seguindo a minha própria natureza, estaria eu cumprindo essa função que cabe a mim, assim como a sua, que cabe a você. Então, a mim cabia essa função, a de sair desse coma o mais rápido possível, porque isso era uma fonte de muita perturbação para mim. Tem pessoas que não se perturbam tanto com isso, mas não era o meu caso. Isso me deixava profundamente inquieto, curioso, a ponto de eu dirigir toda a minha existência a focalizar nessa investigação e a ajudar pessoas nessa investigação. Acho que um pouco respondi, é um assunto extenso e vou ficar por aqui. Peço novamente para que compartilhe esse vídeo para o maior número de pessoas, que curta esse vídeo e se inscreva no nosso canal para que a gente possa trabalhar juntos aqui, cooperar com a elucidação e a divulgação de informações científicas, casos científicos examinados aqui por mim, que tenho a capacitação para isso. Ok, meu querido? Te vejo no próximo vídeo e vou relembrar aqui qual seria o próximo vídeo, que será muito interessante e complementa esse, que é como se faz a regressão, como se induz essa experiência de rememoração de vidas passadas. Como que eu mesmo posso fazer esse movimento, seja através de uma autoindução, seja através de uma heteroindução facilitada por outra pessoa. Como seria fazer um experimento disso? Quais as informações necessárias e quais as técnicas mais eficientes e seguras para se fazer isso? Ok? Fico por aqui, agradeço desde já a sua atenção e nos vemos no próximo vídeo.